Fala aí, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos, primeiramente, aqui a mais um vídeo no canal. E é o seguinte, desta vez, cedendo aos pedidos, ao clamor social nas minhas redes, nas minhas plataformas, no Twitter, no Instagram e aqui no YouTube, do torcedor apaixonado pelo Botafogo, vamos trocar uma ideia sobre Arthur Jorge, que neste momento em que eu estou gravando o vídeo ainda não é oficialmente o treinador do Botafogo, mas praticamente já se despediu do Braga no último jogo, no início dessa semana contra o Portimonense. Vitória, mais uma vitória da equipe bracarense. Já tem tudo acertado entre os clubes, falta apenas o sim final para John Textor, e isso provavelmente vai ser feito nos próximos dias ou nas próximas horas. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, isso já pode ser oficializado, mas a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre a trajetória, sobre a carreira, sobre a personalidade, sobre o estilo tático do novo treinador do Botafogo e também, obviamente, sobre os pontos positivos que eu enxergo que essa nova caminhada pode dar certo e alguns pontos negativos, porque na vida, o torcedor do Botafogo sabe disso, na vida nem tudo são flores e obviamente que existem alguns riscos nesta aposta botafoguense. Portanto, para o torcedor do Botafogo que está chegando aqui, está consumindo o conteúdo e não é inscrito no canal, eu vou fazer o apelo. Estou gravando especialmente para você. Portanto, se inscreva neste humilde canal. Quero bater 50 mil inscritos rapidamente, então quero convocar a torcida do Botafogo a me ajudar nisso. Comentários também, o que vocês acharam. Tem muitos portugueses que me seguem aqui e vão falar o que acham de Arthur Jorge também aqui nos comentários, eu tenho certeza, que enriquece bastante o nosso debate, a nossa trocação de ideias, e também quero o like gentil de todo mundo, tá? Vamos começar sobre trajetória, falando sobre trajetória, sobre personalidade. Quem é Arthur Jorge, né? Basicamente, como dizem aqui em Portugal, ele é um homem da terra, né? É um homem de Braga, é bracarense de coração e fez todo o seu percurso como jogador e também como treinador na equipe, né? No clube. Ele conhece o Sporting Clube de Braga como poucos, né? Dentro do contexto do futebol. Como jogador, foi uma figura emblemática, né? Um jogador mais defensivo, enfim, mas que teve seus grandes momentos dentro da equipe. Mas como treinador, ele foi passando por todos os processos das camadas jovens, né? Das categorias de base. Isso pode ser um ponto interessante, porque é um treinador que gosta e é acostumado a trabalhar com os jovens atletas, a formar não só jogadores, mas também formar homens, né, dentro da profissão e revelar bons talentos dentro das suas equipes, porque você trabalhando com essa matéria-prima de uma forma prazerosa e de uma forma contundente, você consegue, obviamente, espelhar isso no time principal. Ele passou por sub-15 do Braga, sub-19 da equipe bracarense, sub-23 também, teve oportunidade como interino em transição de treinadores, foi bem, mas a grande oportunidade surgiu na temporada passada, 2022-2023. E esse cara agarrou com unhas e dentes. As pessoas precisam entender que o Braga não é um grande clube português. E os bracarenses não me levem mal no que eu vou falar, mas obviamente não é um time extremamente titulado e que disputa normalmente com Sporting, Porto, Benfica, não necessariamente nessa ordem. Mas é um time que vem, nos últimos anos, especialmente nas últimas 2 décadas, evoluindo muito, tanto em termos de estrutura, quanto em termos financeiros, quanto em parcerias, quanto revelando jogadores, e isso vem se materializando em bons resultados, em bons posicionamentos dentro do campeonato, títulos também, é verdade, de competições menores, mas tudo isso vai se refletir, e eu já disse aqui no canal algumas vezes, lá na frente, num Braga que vai disputar o título do Campeonato Português em pé de igualdade. Mas isso, hoje, ainda não é a realidade do Braga. E não era na temporada passada, quando o Arthur Jorge
assumiu o desafio. Ele mesmo diz, em uma entrevista muito boa a um amigo meu, Ivo Costa, da Sport TV, inclusive vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo para vocês verem, que são 30 minutos e ele fala muito sobre o que ele pensa de futebol. Ele disse que agarrou essa oportunidade com toda a força possível e, na cabeça dele, o mais importante era não fracassar e não perder essa oportunidade na primeira temporada. Só que o que ele entregou foi muito mais do que isso. Ele entregou uma temporada histórica dentro da equipe bracarense, né? 2022-2023, o Braga terminou em terceiro lugar no Campeonato Português, deixando o Sporting para trás, chegando numa zona de classificação para as fases preliminares da Liga dos Campeões, mas não só isso, foi recorde de gols, recorde de vitórias para o clube e também recorde de pontuação. Nem mesmo outros treinadores como Abel Ferreira, como Carvalhal, como o próprio Sérgio Conceição, o Jorge Jesus, fizeram o que o Arthur Jorge conseguiu fazer na temporada passada. Esse conhecimento do Braga ajuda muito, mas essa fome por vencer e por apresentar um bom futebol fez com que o time chegasse lá. Ele conseguiu também aliar boas peças, né, de um conjunto dentro de uma estrutura bem formada para que o time conseguisse apresentar esse resultado histórico. E isso foi muito bom para ele, mas ao mesmo tempo foi uma faca de dois gumes, porque o cara acaba virando refém, né, da expectativa positiva que se cria, né? Se uma temporada é histórica, a esperança é que você replique boa parte desse sucesso na outra temporada, mas existem desafios que o clube precisa estar ciente, né, e não consegue dar um passo maior que a perna, mas a gente já vai falar sobre isso, porque isso também faz parte desse adeus do Arthur Jorge ao Braga, né, no meio da temporada, que pega, assim, muita gente de surpresa. Dá pra gente falar também que um resultado histórico na temporada passada foi a forma com que o clube chegou à final da Taça de Portugal e competiu muito bem, acabou perdendo, mas a forma com que o Braga, de Arthur Jorge, ousou em determinado momento do campeonato na temporada passada se colocar na disputa do título, né? Eu lembro que o Braga, se vencesse o Benfica na Luz, na segunda metade da temporada, poderia sonhar com o título do campeonato português, jogando um bom futebol, consistente e também com essa fome de algo a mais que o Braga precisa ter a partir de agora, com a estrutura que tem e com cada vez mais o equilíbrio financeiro que tem. Se não dá para brigar com todas as armas, dá para sonhar. E o Arthur Jorge fez parte deste sonho na temporada passada. Ele é um cara de muita personalidade, tá? Muita personalidade. No trato com os jogadores, ele não é aquele xerifão. Até porque, pelo que eu ouvi de dentro do Braga, né, de alguns jogadores, inclusive, ele é muito justo, né? É um cara muito honesto, muito frontal com os jogadores e acaba dando oportunidades para todos em pé de igualdade, consoante aquilo também o que ele quer para a sua equipe. Só que ele não admite quebra de confiança, né? Então, com ele, o jogador que sair da linha ou que quebrar essa confiança, muito provavelmente vai sofrer. Em termos gerais, não é um ambiente de guerra, né? Muitos treinadores dentro do clube acabam instigando os jogadores por esse ambiente pesado. Não, com ele é um ambiente leve de trabalho, mas com muita cobrança a nível competitivo. Ele gosta do jogador que se entrega, né? Que se dedica. E esses caras, com ele, vão ganhar, claro, mais oportunidades. E ainda envolvendo essa questão da personalidade, eu estou curioso para ver as coletivas de imprensa, né? Porque ele é um cara que não tem medo do confronto. É como eu disse, não é um cara que gosta de estar em pé de guerra, mas obviamente vai sentir muito o choque cultural, e é um cara que costuma falar o que pensa, de uma forma polida, é verdade, mas não costuma fugir ou fazer rodeios das coisas, né? Assim como basicamente muitos portugueses, é um cara muito literal, muito frontal, né? Em relação ao que pensa, e isso vale também para a direção do Botafogo, para as pessoas que comandam o futebol no Botafogo, né? Aqui em Braga, ele teve vários debates internos, isso é informação de bastidores,
a nível de confronto com os interesses do próprio clube, para que o clube chegasse a um nível de excelência naquilo que ele entendia. Então é um cara de muito comando, ou seja, ele vai ser o cara que vai blindar o time do Botafogo de todas as confusões externas que a gente sabe que estão acontecendo e tentar fazer com que esse time recupere, né, mentalmente, com toda essa personalidade dele, com todo esse trato muito bom com os jogadores, do que aconteceu na temporada passada. Nesse sentido, eu acho que ele é um cara muito promissor, tá? Eu acho que ele vai conseguir fazer isso por essas características. Óbvio que nem tudo são flores, e já vai chegar lá. Eu queria falar com vocês sobre a questão tática, que eu sei que tem muito torcedor do Botafogo que não conhece ou não vê o Braga jogar e está curioso para saber como é que ele monta os seus times. Primeira coisa que eu tenho que falar, e é a base de tudo, o Arthur Jorge não é aquele treinador que tem o seu estilo de jogo vincado, independentemente do clube que ele entre, com as características dos jogadores que estão lá, ele vai tentar manter aquilo que ele pensa. Eu acho que ele é um cara de muita adaptação ao que ele tem em mãos. Isso vem do processo dele de evolução dentro das categorias de base, até porque nós estamos falando de um treinador em desenvolvimento, né? Isso pode também ser algo positivo e algo negativo, mas ele tem na casa dos 100 jogos comandando a equipe profissional do Braga, né? A falta de experiência pode pesar e as pessoas podem olhar o copo meio vazio nesse sentido, mas para mim, eu acho que é um treinador que vai chegar com a faca nos dentes e vai trabalhar com o que tem nas mãos, né? Sem aquela soberba de chegar, eu é que sei, vai jogar o time do jeito que eu quero. Não, vai ver o que tem lá, as características que se apresentam e vai fazer a coisa do jeito dele funcionar da melhor forma também com as características dos jogadores, né? Se você não tem os ingredientes para fazer a sopa que você quer, você tem que se adaptar e fazer a sopa de outra forma. Falando em termos táticos sobre isso, é um treinador maleável, né? A preferência dele, na minha visão, é jogar num 4-2-3-1, com dois jogadores bem abertos, né? Fazendo a ponta direita e a ponta esquerda, mas na temporada passada ele foi muito bem também no 4-4-2, mas isso por conta, como eu disse, da característica dos jogadores que ele tinha em mãos. Ele tinha, por exemplo, um atacante que era incansável e fazia um trabalho ofensivo muito, muito específico, que era o Vitinha, que depois foi pro futebol francês, porque rendeu muito no Braga. O Braga acabou perdendo algumas peças, é verdade, e o Braga teve que se adaptar a isso nessa temporada. Então, eu acho que o 4-2-3-1 é o que ele mais se sente confortável, com dois jogadores bem abertos, com dois volantes construtores, né, que saibam aí na transição ofensiva ou na construção das jogadas trabalhar muito bem a bola para que ela chegue com qualidade no sistema ofensivo. Gosta de um centroavante, potencializa jogadores de frente muito, muito bem. Não é à toa que o Banza é jogador, o jogador artilheiro do Campeonato Português nesse momento. Você tem jogadores mais novos que vêm se destacando também, como o Diallo, né? O cara que daqui a pouco vai ser vendido aí pelo Braga por muita grana. Ele potencializou na temporada passada o David Carmo, né? Zagueiro. Trabalha muito bem com jovens, potencializa muito bem e consegue extrair ofensivamente muita coisa da equipe. Antes de falar da parte defensiva, que para mim é um problema e é uma questão que a gente pode trazer como ponto negativo, eu gostaria de elogiar a parte ofensiva. O Braga é uma equipe muito divertida nas mãos de Arthur Jorge, né? Sabe atacar de diversas formas, tanto pelo corredor central, como explorar as pontas, enfim, a segunda bola. É um time muito coerente nesse sentido e que na marcação alta é um time muito chato, costuma ser muito chato para os seus adversários, né? Tem momentos do jogo em que ele, enfim, dependendo do adversário também, que ele prioriza a transição ofensiva, o contra-ataque e tal, mas normalmente é um time muito agressivo nesse primeiro processo de construção do adversário para tentar roubar a bola e dar um calor nesses caras, né? Então acho que isso é um dos segredos. Gosta também de laterais muito avançados no terreno de jogo, né? Explorando bastante o último terço para dobrar uma ofensividade ali com o ponta, trabalhar num jogo mais associativo. Então eu acho que tudo isso faz com que o Braga hoje seja um dos times
mais encantadores no futebol português a nível ofensivo, né? Mas é claro que isso deixa algumas lacunas. Algumas vão na conta dele, algumas vão na conta também do planejamento do time nessa atual temporada, mas o Braga, na transição defensiva, na organização defensiva e até mesmo na concentração em determinado tipo de jogada, em determinado tipo de lance, uma bola parada e tal, acaba pecando. Se a gente pegar os números do Braga nessa temporada, isso reflete bastante. A temporada passada foi mais equilibrada nesse sentido. Nessa temporada há um desequilíbrio nessa questão defensiva e que ele vai precisar corrigir. O Braga tem 46 jogos nessa temporada, 95 gols marcados, quase 100 gols marcados e 64 gols sofridos, né? 45 jogos, 64 gols sofridos. E não só sofreu muitos gols dentro da Liga dos Campeões, quanto também dentro do Campeonato Português, né? Não foi só para times muito fortes que o Braga sofre. E são jogos muito divertidos, né? O Arthur Jorge é o típico treinador que gosta de ganhar de 4-3 e não de 1-0, né? Então essa é uma mentalidade que eu vejo como positiva se ele encontrar um equilíbrio defensivo. Quando eu disse que parte é culpa dele, porque é responsabilidade do treinador, obviamente, encontrar esse equilíbrio independentemente do que ele tenha nas mãos, parte também é culpa da direção do Braga, porque nessa temporada eu acho que o planejamento, especialmente para o sistema defensivo, contratação de zagueiros e manter também algumas peças fundamentais para esse equilíbrio, não foi feito de uma forma positiva pelo Braga. O Braga contratou alguns jogadores, enfim, que não funcionaram, ou por conta da idade, por conta de não renderem tanto, ou por conta, enfim, das próprias características, né? E acabou que ficou um sistema que o torcedor sempre achou fragilizado, que precisava ter tido mais peças por ali. Inclusive no mercado de inverno muita gente pedia a contratação de mais zagueiros, enfim, e não aconteceu. E além disso, perdeu jogadores importantes no meio campo, Castro, Horta, enfim, e principalmente o Al-Musrati, né? O Al-Musrati. O Al-Musrati que o Flamengo estava de olho, era o volante, primeiro volante de desconstrução, né? Um cara roubador de bola, um cão de guarda que protegia muito o sistema defensivo. E na primeira metade da temporada, ele esteve muitas vezes fora por conta de lesão, então o treinador não pôde contar com ele. E na segunda metade ele foi negociado, né? No mercado de inverno acabou saindo para a Grécia. E na temporada passada ele foi o ponto de equilíbrio. Aliás, para mim estaria ou esteve na seleção do campeonato da temporada passada. Um volante muito, muito bom e que desfalcou a equipe e isso acabou gerando um certo desequilíbrio. Nessa atual temporada, o Braga é campeão. Se na temporada passada, que foi melhor, isso não aconteceu, nessa o Braga bateu o campeão da Taça da Liga. Mas talvez alguns resultados, né, dentro daquela expectativa que eu falei, fizeram com que parte dos torcedores, não vou generalizar, porque tem muita gente que não gostaria da saída do Arthur Jorge, parte também de membros ali da direção do Braga, colocarem uns olhares negativos para cima do trabalho do Arthur Jorge. Ele sentiu isso, muito provavelmente, e se antecipou nessa fase, nesse momento da temporada, para tomar essa decisão, né? Não sei se ele seria, sinceramente, não sei se ele seria a opção do presidente Antônio Salvador para a próxima temporada. E isso talvez fez com que ele se antecipasse nessa saída. Tomou a decisão de trocar o Braga pelo Botafogo. Por uma questão financeira também me parece que foi bom para o Braga e por esse contexto. Porque nessa temporada, o que aconteceu foi o seguinte: o Braga consegue uma classificação histórica novamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões, passando a pré-eliminatória da Champions, passando os playoffs contra o Panathinaikos e caindo num grupo com Real Madrid, Napoli e também União Berlim. E o Braga fez bons jogos, né? Se alguns resultados não foram tão bons, praticamente em todas essas partidas contra esses adversários difíceis. Foi na Itália e fez um jogo muito decente contra o Napoli, fez um belo jogo em Braga contra o Real Madrid, inclusive merecia ter tido uma sorte melhor, tem vídeo aqui no canal sobre esse jogo. Fez também uma baita exibição no primeiro tempo no Santiago Bernabéu. Podia ter complicado a vida do Real Madrid, mas enfim, teve pênalti defendido pelo goleiro. Os primeiros 30 minutos do Braga foram muito, muito bons, mas contra o Real Madrid
é muito difícil você segurar, especialmente também a níveis físicos, e fez grandes jogos contra o Union Berlin, tanto que se classificou na terceira colocação do grupo para a Europa League. Não passou de fase na Champions, mas pela terceira vez em sua história apenas, o Braga chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões e nas mãos de Arthur Jorge. Quando o time vai para a Europa League, pelo adversário que calhou, né, o Karabag, imaginava-se que o Braga iria passar. E na soma das duas partidas, o Braga acabou tomando 6 gols, né? Perdeu em casa, venceu fora, num jogo de maluco, que foi para prorrogação e tal. Mas não pegou bem essa eliminação. E aí é o que eu falo quando o cara é refém do próprio sucesso, né? Porque se ele não tivesse ido tão bem na temporada passada, nem na Europa League ele estaria, ou enfim, nem na Champions ele teria disputado, mas é isso. Bate campeão da Taça da Liga, é campeão da Taça da Liga, e no Campeonato Português é aquilo, a expectativa era que o Braga pudesse discutir como discutiu na temporada passada, lá em cima da tabela, quem sabe se intrometendo na briga pelo título e tal, e as coisas não foram indo tão bem. Muito por conta dessas perdas no mercado de inverno, desse desequilíbrio defensivo, enfim. Mas se a gente olhar para a tabela, no final das contas, o Braga está em quarto lugar, a 2 pontos da terceira colocação, que hoje é ocupada pelo Futebol Clube do Porto. Ou seja, não estava tão ruim. Mas vale aquela máxima, né? Você entrega muito de um lado e você vai ser cobrado por aquilo que você entrega. Então havia, sim, um questionamento e o Arthur Jorge acabou optando por, enfim, deixar o clube e aceitar este convite do Botafogo. Alguns pontos, além dessa questão defensiva, me preocupam, tá? E aí eu acho que é importante a gente trazer esse cenário para que o torcedor do Botafogo fique consciente. Primeiro lugar, a adaptação do Arthur Jorge a uma realidade tão diferente que é o futebol brasileiro. O Arthur Jorge basicamente viveu a carreira inteira dentro de Braga, dentro do cenário do futebol português. É um dos caras que conhece mais o cenário do futebol português. Mas a gente sabe que há um abismo entre o que acontece no futebol brasileiro e o que acontece no futebol português. Não só a nível do jogo em si, mas a nível de logística, de quantidade, de carga, enfim, de locomoção. Um cara que sai de um contexto de um país como Portugal, que é um país pequeno, para um contexto do Brasil, sem passar por nenhum outro lugar intermediário, pode sofrer. Não estou dizendo que vai ser o caso, mas é uma questão de levantar dúvida. Talvez esse desgaste vai pesar para ele. Vai ser importante que ele tenha uma adaptação e até por isso o torcedor vai ter que ter a consciência do tempo, né? Eu sei que é difícil pedir isso para o botafoguense porque o cara tá machucado, tá chateado com o que aconteceu na temporada passada e gostaria de ver o time brigando lá em cima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas de fato é um desafio muito novo para um treinador que nem da esfera portuguesa saiu ainda. E isso é um ponto que me preocupa. Um outro ponto é a capacidade que o Arthur Jorge vai ter que ter, na inteligência emocional dele, de blindar o elenco de tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores, especialmente com essas acusações do John Textor, enfim, o que vai trazer isso para dentro do time, para dentro do psicológico dos jogadores que já está afetado, né? Ou pelo menos a gente tem essa impressão olhando de fora. Então o Arthur Jorge vai ter que fazer essa camada protetora e eu não sei se ele vai ter paciência para esse jogo político de bastidores que o próprio John Textor está querendo jogar, né? O quanto isso vai atrapalhar o Botafogo. Mas, na minha perspectiva, para a gente fazer resumidamente o que eu disse em tudo aqui, é uma boa aposta do Botafogo, tá? Certamente o Botafogo vai jogar um futebol ofensivo, vai divertir o torcedor nesse sentido. Se derem tempo para ele, ele vai conseguir fazer isso bem feito, né? Vai implementar o que ele pensa de futebol. E é um cara que vem com fome, tá? Assim como o Abel, não estou comparando porque eu acho estilos diferentes, tá? Mas assim como o Abel veio para o Palmeiras agarrando a oportunidade e sabendo que aquilo poderia ser o ápice da sua carreira, pelo seu percurso, o Arthur Jorge também chega com essas características, tá? Eu acho que ele chega com muita vontade de vencer dentro do futebol brasileiro. E em entrevista para mim, recentemente,
ele disse que gosta muito, muito do futebol brasileiro, né? Inclusive, a gente nem fazia ideia que ele ia parar no Botafogo. Mas foi antes do jogo contra o Panathinaikos, eu troquei uma ideia, perguntei o que ele achava do futebol brasileiro, de tantos treinadores portugueses lá, e ele teceu elogios a jogadores brasileiros, trabalhou com muitos deles neste período no Braga e, enfim, brilhou os olhos quando eu falei do Campeonato Brasileiro em si. Meus caros, é isso. Avaliação geral, eu acho que vai ser uma boa aposta do Botafogo, alguns pontos para a gente considerar, mas no final das contas, assim como foi o Luiz Castro, pode dar certo. O tempo será fundamental, a paciência será fundamental, e é difícil pedir isso para qualquer torcedor no mundo, mas acho que esse é o caminho para que Arthur Jorge possa triunfar. Mais um português no futebol brasileiro. Qualquer coisa que vocês quiserem saber de mais curiosidade, manda mensagem lá no meu Instagram, na @ArthurQuessada, me sigam lá também, ou aqui mesmo no YouTube, que a gente vai trocando ideia. Beijo para vocês e até a próxima.